Libertà Lamarque é uma atriz argentina de muito talento que fez carreira no cinema e na TV, e até hoje é lembrada por um de seus últimos papéis, como a vovó Piedade de A Usurpadora, matriarca da família Bracho, que se perdeu no vício do álcool, mas foi levantada novamente pela Paulina e se mostrou a mais sábia de todas. E interpretar a vovó Piedade foi um grande presente para ela, já que a trouxe de volta para a TV depois de muitos anos afastada. Libertà, que também esteve envolvida em algumas polêmicas em sua vida, na época de A Usurpadora falou sobre o que achava de fazer aquela personagem no auge dos seus 90 anos. Em uma entrevista de 98 ao jornal Clarim, Libertà Lamarque disse que estava muito feliz por ter sido convidada para ser parte do elenco principal daquela novela justamente com aquela idade, e que também estava muito feliz por retornar ao México, um país que era muito importante para ela e sua carreira. Isso não estava nos meus planos, mas me ligaram e eu estava animada com a ideia de voltar ao México, um país que foi tão importante para mim quanto a Argentina. Por outro lado, gostei da ideia, do roteiro, da minha personagem. Imagine interpretar uma alcoólatra nesse momento, revelou a atriz. A atriz disse que se sentiu muito feliz por interpretar uma personagem importante e que conseguiu dar uma reviravolta de 360 graus na trama. A atriz disse assim: embora eu não seja a personagem principal, a vovó Piedade é uma personagem muito importante. No começo ela é uma alcoólatra que vive acamada, mas você verá como ela eventualmente se recupera e começa a se tornar a mentora de todos, a provedora da casa. Ela também disse ter ficado surpresa com o grande sucesso da novela, o que levou a produtora a estender a história, e após o final houve um especial adicional para contar o que aconteceu depois de A Usurpadora. Além de atriz, Libertà Lamarque também era cantora, tinha uma voz famosa e ela usou seu talento de cantora em muitas cenas de A Usurpadora. Foi na sequência do aniversário do Carlos Daniel. Não estava previsto no roteiro que ela cantasse em cena. A revelação foi feita pelo próprio Fernando Colunga em um programa de TV. O ator contou que foi ideia de Libertà Lamarque, que bateu o pé no chão dizendo que queria cantar em A Usurpadora. Fernando Colunga até se emocionou de verdade enquanto Libertà cantava na cena. Mas a verdade é que Fernando Colunga conquistou muito o coração de Libertà Lamarque, que mesmo depois da novela não parava de elogiar o colega. A atriz afirmava que ele era muito gentil, carinhoso, amável e que nos bastidores sempre ele estava atento quando faltava algo necessário. Ela disse que ele era muito carinhoso com os trabalhadores no geral, e com ela tomava muito cuidado durante as gravações, nas externas principalmente. Tomava cuidado para que ela não ficasse debaixo do sol quente e sempre pedia uma sombrinha para ela. Libertà Lamarque era considerada a noiva da América, fez novelas na Venezuela, como a primeira versão de Esmeralda na TV, onde curiosamente fez uma madre superiora chamada Irmã Piedade. Em 1980, protagonizou a novela Soledad no México, país onde ela já era conhecida há várias décadas, não só por causa de sua atuação, mas também pelos seus tangos. Ela gravou seu primeiro álbum em 1926. Na década de 20, ela se casou com José María Romero e teve sua primeira filha, Libertà Mirta, que nasceu em 1928, mas nesse casamento ela teve várias decepções. Tanto que depois de alguns anos pediu o divórcio ao então marido. Esse homem era alcoólatra, viciado em jogos e violento com a atriz, mas tudo foi muito difícil para Libertà mesmo depois da separação. Naquela época era tudo diferente, mais conservador, e ela começou a sofrer com uma forte depressão, e foi tão grave que a Argentina tentou suicídio jogando-se do alto de um hotel onde estava hospedada em Santiago do Chile. Mas o que salvou a vida de Libertà naquela época foi o toldo do hotel, onde ela caiu em cima e amorteceu a queda. Mas Libertà Lamarque chegou a ser
presa naquela época, passou uma noite na delegacia por atentar contra sua própria vida, que era um crime segundo as leis chilenas. Depois ela passa por uma nova dor de cabeça quando seu ex-marido leva a filha deles embora para o Uruguai, deixando Libertad longe da menina, e ela lutou fazendo de tudo para recuperá-la. Diante da recusa de Romero, a atriz conseguiu resgatá-la algum tempo depois após uma mega operação de sequestro planejada por seu advogado. Libertad Lamarque se casou outra vez. Em 1945 se casou com o músico Alfredo Malherba e eles foram viver no México. Libertad se referia a ele como o homem de sua vida. Eles ficaram sim um bom tempo casados, se separaram em 1980 quando ele decidiu sair da vida artística e depois do divórcio Libertad o mandou para um asilo onde ele morreu em 94. Alguma das maiores polêmicas de sua vida estava ligada à política argentina durante o governo de José Domingo Perón. Quando Perón assumiu a presidência em 1946, Evita Perón, sua esposa, tornou-se uma figura poderosa, influenciando setores culturais e políticos. Lamarque relatou em sua autobiografia que após a ascensão de Perón, ela deixou de receber convites para trabalhar na Argentina, sugerindo que Evita, movida por ressentimentos, teria orquestrado uma espécie de boicote contra ela. Lamarque, conhecida por seu profissionalismo, teria ficado frustrada com a falta de pontualidade e a atitude de Evita. Há boatos, que nunca foram comprovados, de que Lamarque teria dado um tapa no rosto de Evita durante uma discussão no set de gravação. Lamarque negou essa história totalmente em sua autobiografia de 86, afirmando que o desentendimento foi apenas profissional e que nunca houve agressão física. Diante das dificuldades para trabalhar na Argentina, Libertad Lamarque decidiu se mudar para o México em 1946, acompanhada de seu segundo marido, Alfredo Malherba. Lá ela continuou sua carreira com um grande sucesso, atuando em cerca de 43 filmes e participando de telenovelas, consolidando sua fama como a noiva da América. Sua saída da Argentina é frequentemente associada à pressão exercida pelo governo peronista. A relação de Lamarque com o governo de Perón, portanto, não envolve uma interação direta com o presidente, mas sim um impacto indireto decorrente de sua inimizade com Evita. A falta de documentos oficiais torna difícil confirmar se houve um boicote deliberado, mas o contexto político da época, marcado pelo autoritarismo peronista e pela influência de Eva Perón sobre a cultura e os sindicatos, sugere que Lamarque foi no mínimo marginalizada na Argentina. Por outro lado, sua carreira no México demonstra que ela soube transformar a adversidade em oportunidade, alcançando um sucesso ainda maior na América Latina. A dubladora de Libertad Lamarque no Brasil, Selma Lopes, disse em um podcast que Libertad Lamarque teria sido a amante de Perón, marido de Evita Perón. No entanto, essa informação não foi amplamente divulgada ou confirmada por outras fontes. A Usurpadora foi a sua penúltima novela. Em 2000, ela foi escalada para a novela Carinha de Anjo para interpretar a Madre Superiora, onde fez até uma parte da novela, mas um dia durante as gravações ela passou mal, sentindo fortes dores nas costas e foi internada. Ela esteve internada por algumas semanas, estava com pneumonia, mas o seu estado foi piorando e ela não resistiu e faleceu aos 92 anos em 12 de dezembro de 2000. A atriz que interpretou a Lisette em A Usurpadora também tem ótimas recordações de Libertad Lamarque e uma história que a deixou marcada para sempre com a atriz. E se você quiser saber o que ela disse, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui para você. Só clicar.